Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com você de novo aqui no nosso momento de reflexão, aqui em nosso canal Ministério Unção Profética. Estamos aqui com muita alegria para lhes trazer uma palavra de Deus. Palavra essa que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, esse é um texto muito importante que nós precisamos entender melhor sobre a aula que Paulo nos dá sobre o culto racional. A igreja em Roma, nessa época, era como se fosse uma pequena vila no meio de uma grande metrópole. Porém, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que estava pressionada pelos assédios, as tentações, a prostituição, a idolatria, assolava Roma nessa época. Mas que o apóstolo escreve aos irmãos, dá uma aula, um incentivo para que os irmãos estivessem equilibrados diante de toda essa pressão causada pela idolatria, pela prostituição, enfim. E disse Paulo: eu vos rogo pelo amor de Deus. Eu olho para o sentimento de Paulo quando diz: irmãos, eu vos rogo pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uma lição muito interessante e inteligente a respeito da alma. A alma, ela se divide em duas partes: intelecto, que é a nossa faculdade de julgar, recordar, imaginar e raciocinar, e nossas emoções, que é o ato de sentirmos prazer, alegria, medo, tristeza, ódio, ira, mágoa. Tudo que entra em nosso intelecto é processado e então deve ser colocado no contexto de uma avaliação. Veio para o meu intelecto, então vai passar por uma avaliação. Aí sim eu vou saber se deve ou não ser enviado para as minhas emoções. Porque se a informação é enviada para as emoções, ela vai gerar uma atitude agressiva, possessiva, defensiva, enfim, vai despertar uma atitude, vai me fazer eu tomar uma atitude. E Paulo escreve aos irmãos dizendo: irmãos, eu vos rogo pelo amor de Deus. Quando ele fala de culto racional, ele está dizendo: irmão, eu vos peço que, ainda que vocês tenham que sacrificar com um sacrifício vivo, que seja santo e agradável a Deus, ainda que seja preciso sacrificar o nosso corpo. Ele diz: oferecei a Deus um culto racional. Culto racional é o ato de cultuar a Deus com raciocínio, com aquilo que penso e não aquilo que sinto. Eu escrevi numa agenda minha antiga, que até gosto muito dessa frase que eu escrevi em um momento muito interessante da minha vida. Eu coloquei nessa agenda assim: a cabeça está acima do coração, para que o sentimento não domine a razão. E uma coisa interessante que eu aprendo na carta, na lição de Paulo aos Romanos, ele diz assim: irmãos, oferecer a Deus um culto racional, ou seja, cultuem a Deus pelo raciocínio, que todas as vossas atitudes seja regida pelo pensamento, pelo entendimento e não pelo sentimento. Quando a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, ela está falando exatamente da parte emocional. Quando fala que enganoso é o coração do homem, está dizendo que nossas emoções, elas são oscilantes. É a parte volúvel do homem que nos define como fracos de ânimos. Momento nós estamos bem, momento nós não estamos bem. Uma série de uma variação de hormônios, adrenalina, serotonina, endorfina, enfim. Às vezes nós somos levados a pensar que estamos fracos na fé só porque nós estamos com nossos hormônios quando não estão em alta. Quando nós passamos por alguns momentos de crise existencial decorrente do nosso estado orgânico, às vezes nós confundimos, às vezes pensamos que não estamos bem na fé, que estamos fracos.
E às vezes nós estamos pensando que está tudo bem, porque estamos muito alegres, estamos muito intensamente e achamos que está tudo bem quando realmente não está. Então a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Paulo então escreve dizendo: irmãos, eu vos peço pelo amor de Deus, ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não fala culto sentimental, ele disse racional, cultuar a Deus com raciocínio. Porque ainda que as minhas emoções sejam oscilantes, o meu pensamento está fixado naquilo que eu sei. Então ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século. Ele estava dizendo: não fiquem de braços cruzados diante da zona de conforto, que toda essa inovação, que todas as fantasias, que todos os assédios, como estavam vivendo ali em Roma, não fiquem conformados, não vos conformeis com este século, com essas facilidades. Aí ele usa uma conjunção adversativa. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele nunca cita sentimento, ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí sim vem a recompensa, o resultado é: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É lindo como Paulo escreve aos Romanos, e é lindo como essa carta Deus inspirou, o Espírito de Deus inspirou e trouxe até nós para que possamos viver esse culto racional. Viver. O que é o culto racional? É eu aprender a colocar na minha mente as coisas que me conduzem e me conectam a Deus. Observe que nós somos conectados a muitas coisas. Somos conectados a amigos, somos conectados a pessoas por meio de outros. Conexão é exatamente isso. Somos conectados a pessoas por meio da internet, somos conectados por meio de tantas coisas. E sabe o que é interessante? É que a nossa mente, ela consegue nos conectar ao coração de Deus. É exatamente isso. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observe que quando nós fazemos isso, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, que sejamos capazes de conduzir aquilo que somos àquilo que Deus é. Que sejamos capazes, pela renovação do nosso entendimento. A atitude de transformação, ela é uma atitude minha. Há quem costuma orar a Deus dizendo: Senhor, me transforme, Senhor. Eu sei que alguns personagens bíblicos fizeram menção de orar ao Senhor pedindo uma transformação, pedindo um renovo. Mas aqui o apóstolo nos dá um conselho. Ele diz assim: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se eu sei, por que não fazer? Ou se sei que não posso, por que fazer? Ser transformado pela renovação do meu entendimento é um processo de metamorfose, é um processo de conversão, é o ato de eu mudar de rumo, mudar a minha percepção. É a transformação espiritual que está escrito lá em João 3, quando Jesus fala assim: necessário vos é nascer de novo. Que sejamos regenerados, capazes de conduzir aquilo que somos por aquilo que Deus quer que sejamos. Aprender a amar o que Deus ama, gostar do que Deus gosta, fazer o que Deus quer. E aí nós estaremos no centro de sua vontade. Salmos 1, eu citei em uma das minhas reflexões anteriores, e diz assim, o versículo 3 do Salmos 1 diz assim: e serás como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, mas tudo o que fizer prosperará. Queridos, que sejamos capazes de conduzir ao Senhor a nossa vida, oferecendo a Ele um culto racional, sendo capazes também de nos tornar escravos de nossa mente, porque o nosso entendimento vai nos conduzir a Deus, e assim essa
condução que nos leva até Deus, que é o nosso pensamento, nos conecta à fonte das maiores bênçãos que eu preciso. Portanto, eu quero que você, neste momento, coloque isso no seu coração, de que essa condução pode te levar exatamente ao que você mais sonha, a sua felicidade, por meio do culto racional e a transformação por meio do seu entendimento renovado. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.